em cima do seu cliente que nós vamos criar a arquitetura adequada para ele. Se é com uma iluminação mais forte, se é com uma iluminação mais reduzida, se é com um ambiente mais confortável ou desconfortável. Nunca é sobre eu vou trocar a iluminação, eu vou pintar a parede porque é isso e aquilo. A neurociência trabalha muito pensar na pessoa primeiro e é dali que surgem as técnicas para se adequar à pessoa, não o contrário. Eu vou fazer um ambiente que as pessoas que se adequem ao ambiente. Não, é pensado antes, na pessoa. Sejam muito bem-vindos a mais um Tupinicast. Eu sou o Rodrigo, CEO da agência Tupiniquim. Estou aqui com o Wellington. E aí, pessoal, eu sou o Wellington, sou o diretor de operações da Tupiniquim. E vamos para mais um episódio, Rodrigo. Com quem que a gente está hoje? Convidado mais do que especial hoje, o Miller. Pode se apresentar aí para a galera, Miller. Tudo bom, gente? Eu sou o Miller Dietrich, assim como eles falaram. Miller, eu sou neuroarquiteto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo corporativo e o que é neuroarquitetura, né? Isso aí, já deu spoiler, ó. Você viu? Já contou o tema pra gente aí. Você viu que o cabelo dele é sedoso igual ao do Roberto, hein? Você não tem nenhuma piadinha dessa daí? Não, que é cliente também, né? Aí não dá pra fazer piada. Aí você dá uma segurada. Perde o cliente. Seda, liso extremo, já faz um merchandising. É que o Roberto é CS, né? De cabelo sedoso. É o cargo dele lá, é CS. Entendi. Entendeu? É isso. Então, com essa piada ótima, a gente já vai pro nosso patrocinador, que é o Vendifly, Wellington. O que é o Vendifly? O Vendifly é um aplicativo que trabalha tanto a parte do marketing quanto a parte de vendas. E a gente está lançando também a parte do chat, Rodrigo. Exatamente. O Vendifly, ele entrou agora com a funcionalidade do chat, né? Então, você tem uma plataforma onde você controla todo o WhatsApp através do Vendifly. Então, você tem lá 20 pessoas utilizando o mesmo número de WhatsApp. Você consegue controlar o que cada pessoa está mandando. E você tem a ajuda da IA também, né? Que vai atender o cliente e ajudar a sua equipe comercial, fazendo ali, ajudando ele a concluir as tarefas. Então, tem uma reunião para marcar. A própria inteligência artificial entra em contato com o cliente e manda o lembrete da reunião. E ele também é CRM, então a própria inteligência artificial vai sabendo cada etapa de onde esse cliente está. Então, você enviou uma proposta. Então, é um lead que já está em oportunidade ali, já está mais próximo do orçamento. Ele já move automaticamente no CRM. Então, muito bom, totalmente automatizado. Isso aí. Então, acessa lá, vendifly.com.br. Dá uma força aí para o patrocinador do Tupinicast. Agora, vamos pro episódio. E você já veio como uma pergunta, né, Wellington? Você viu? Você falou... Do que é esse podcast aqui que eu não entendi? O cara puxa lá, a gente fala... A gente não sabe nem direito o que é arquitetura, aí o cara traz assim... Neuro. E o que é neuroarquitetura, né? Então, provavelmente vai ser a dúvida do pessoal, né? Se a gente for começar a entender sobre o que é neuroarquitetura, é comportamento. É entender como as pessoas se comportam dentro do espaço e como o espaço ele vai afetar esse comportamento. Então, digamos que neuroarquitetura é todo o estudo dos lugares que a gente frequenta. Seja um shopping, um cinema, a sua casa, o trabalho. De que forma que essa arquitetura, que esse ambiente que a gente está inserido aqui, por exemplo, do podcast, está influenciando no nosso comportamento. Seja para um bom positivo, seja para um negativo. E por que as pessoas acabam procurando esse tipo de arquiteto, né, que tem esse conhecimento para fazer um trabalho diferenciado? Um arquiteto específico não conseguiria fazer Qual que é o benefício adicional ali para o empresário? Eu sempre falo que todos os arquitetos têm essa capacidade de projetar espaços que levem a comportamentos específicos. A diferença para uma pessoa que estudou neurociência, focado em arquitetura, é que a gente começa a conseguir explicar melhor a forma que é aplicado cada objetivo ali, cada passo do projeto. Então, a neuroarquitetura é a ciência que estuda as técnicas, e aí as técnicas que a gente aplica, a gente consegue explicar de maneira mais eficiente para o cliente. Então, a gente está num ambiente corporativo, por exemplo, numa área administrativa que a gente precisa um pouco mais de foco e atenção. Nós temos uma gama de técnicas que podem ser aplicadas naquele ambiente, juntamente com o branding, com a cultura da empresa, e a gente consegue explicar. Então, olha, eu estou aplicando essa técnica de forma X para atingir o objetivo Y. E aí o empresário fica muito mais confiante de reformar o espaço. Legal. E essa questão, ela anda junto com a ergonomia? Como que você acaba trabalhando o espaço de trabalho num todo? É mais voltado para meta? Não, é num todo. A neuroarquitetura é
ela vai alinhada aos objetivos da empresa. Então, a gente tem que sentar e fazer primeiro a pré-análise. Então, a gente vai analisar quais são os déficits e os problemas que esse empresário traz para a gente. E aí vai analisar se esse problema é realmente o espaço ou se esse problema vai ser mais metodológico. Então, a neurociência também ajuda nessa questão, como a gente trabalha com comportamento, entender se, às vezes, a mudança de metodologia também precisa estar aliada à mudança do espaço. Nem sempre é só o espaço que está ocasionando algum tipo de problema. Então, é sentado, tirado as métricas, identificando todos os problemas. A gente faz as visitas nas empresas antes de qualquer tipo de projeto para analisar fluxo, entrada, saída, como é que funciona, a cultura da empresa, se ela está aplicada, se ela não está aplicada. E caso surja a demanda de ser mais que só arquitetura, a gente faz meio que uma força-tarefa. Então, outros profissionais entram junto do projeto. Então, é um projeto multidisciplinar, com vários profissionais de várias áreas, para, sim, resolver os problemas que a empresa tem ali, às vezes de uma saída de muitos funcionários, ou de uma área lá que os funcionários não estão se concentrando, ou vice-versa, a parte criativa não está sendo criativa o suficiente, qual que é o problema ali? E quando a gente pensa nisso daí, isso daí impacta ali, esse ambiente diferenciado, ele impacta na produtividade também dos colaboradores. O que ajuda, né? As últimas pesquisas, elas ligam de 15% a 30% o impacto de eficiência de trabalho, ou seja, de aumento de produtividade daquele profissional. Repito, a gente tem que entender o que a empresa faz para entender qual técnica vai ser aplicada. Muitos estudos são feitos fora, na Europa, no Japão e nos Estados Unidos ainda existem poucos estudos usando as empresas brasileiras como cobaias para entender como é que vai funcionar esse aumento de produtividade. Mas a gente fica nessa base de 15% a 30% de aumento de produtividade, só transformando o espaço para um espaço mais adequado para aquela empresa. E tem a ver com... A gente ouve muito falar no marketing, né? Tipo o McDonald's. O McDonald's, ele é pintado parede de vermelho, o banco ali, a cadeira não é tão confortável para você não ficar muito tempo, então você junta a parede vermelha, você fica com fome ali, já vontade de sair logo, a cadeira que é mais ou menos ali desconfortável, a mesa também que não tá no tamanho certo para que você coma e já vai embora. Tem a ver... E você usa isso também em ponto de venda, ou não? É mais voltado para o ambiente corporativo de trabalho? Não, tem super a ver, já vejo que já está meio que alinhado com as táticas. Em relação à cor, é um conhecimento que a gente fala sobre conhecimento coletivo ali. Não tem fundo de verdade exata, porque é uma teoria de que o vermelho agita, o amarelo dá fome e tudo mais, mas acaba sim ocasionando uma aceleração ali no comportamento, porque o vermelho é um tom quente e aí você fica meio que agitado ali com aquele tom. A cadeira desconfortável realmente é uma técnica já usada, tanto em estabelecimentos de fast food, quanto em ambientes, por exemplo, aquele bar da cidade, que ele quer mais rotatividade, porque o preço dele é mais barato, ele precisa de uma rotatividade maior. Se eu tenho uma cadeira muito confortável e eu permaneço por muito tempo, o bar não tem lucro. Então eu tenho a cadeira desconfortável. Ou de metal, né? Exato, para que em meia hora você já consumiu o que você precisava consumir, você começa a ficar desconfortável e vai para um outro bar, que aí o pessoal chama daquele esquenta, né? Você vai para um bar para ir para outro lugar, que é o bar de cerveja barata, que tem a comida legal, que o ambiente é descolado, mas alguma coisa te deixa ali desconfortável para você sair. Geralmente a iluminação, às vezes ela é muito estourada para te deixar desconfortável, aonde você senta, a mesa... o som é muito alto, ou fica passando um jogo de futebol muito alto, você não consegue conversar, então você vai ali porque realmente a cerveja é gelada, é barata, o ambiente te descontrai, mas é aquela meia hora, 40 minutos que você depois vai embora e dá o lugar à próxima pessoa que quer entrar e usar a mesa. Mas isso são princípios da neuroarquitetura? São técnicas estudadas pela neuroarquitetura, porque a neuroarquitetura, igual eu falei, é a ciência. Então existem N técnicas, seja biofilia, arquitetura afetiva, gestalt, essas técnicas de ergonomia, é feito um estudo em cima delas, e aí vê o que funciona para cada ambiente. Agora, se está num restaurante de um ticket um pouco mais alto, é claro que o ambiente tem que ser mais confortável em todas as áreas. Lumínica, ergonômica, o ambiente biofílico com extrato com a natureza, os elementos mais naturais, o atendimento, aí vem metodologia, vem o prato, e aí é um conjunto. Então você está querendo me dizer que eu tenho 3 filhos agora, né? Aí
o doce ou o brinquedo tá baixinho ali pra ficar na altura dos olhos, teve um ser maligno que pensou isso de Teve. propósito, é isso? Teve. Num comércio, a gente pensa em essa relação de compras, de você entrando, fazendo o percurso dentro do comércio até a sua saída. Lojas de rua, a gente fala que tem uma técnica muito importante e famosa, que é o piano nobile, que é o ter um degrau antes de acessar a loja, para que você saia do seu mundo real e entre para o mundo da loja, fazendo um movimento de subida que te dá a sensação de que eu posso. E aí você vai na loja e tem vários outros artifícios. E tem um pessoal que fala também que o item mais importante, ou aquele que é chamariz, tem que ficar à direita. Porque quando você entra no ambiente, você já São entra... feitos vários estudos em relação a isso, que a gente tem tendências maiores a olhar para a direita assim que a gente entra na loja. Aí depende realmente da configuração. Geralmente a gente puxa para cá, né? Da esquerda. Exato. É que existe Mas o estudo na sobre. revista, quando eu fazia anúncio de Conteúdo ficava na revista, direita. o anúncio mais caro era na página da Era direita. da direita. É. Porque a gente tem tendências nossas, pela população ser em maioria destra, de olhar para a direita primeiro como ponto focal. E sim, tem uma relação. Não é todo mundo que vai acontecer de olhar para a direita, que é o tem uma local mais caro. Tem uma porcentagem porcentagem de pessoas. A gente chega a falar que, estudando os arquétipos, o movimento do cliente, para entender quem é o teu público-alvo, a arquitetura chega a atingir, em média, 80% para um pouco menos. Os outros 20% são pessoas que não são do teu público que você quer atingir, que são de outros arquétipos, mas que vão comprar o teu produto quando você entrar. Mas tem essa tendência das portas serem justamente bem no canto da esquerda, porque a pessoa tem tendência a olhar direto para a direita na primeira vista, né? Assim que ela entra na loja. Eu fui num restaurante japonês que era estética, assim, muito bonito, né? Provavelmente o arquiteto planejou tudo lá. E aí tinha essa tendência mesmo. O assento dele, tudo era lindo, assim, mas o assento era duro e desconfortável. Por quê? Eles queriam que você pagasse o rodízio No lá. máximo uma horinha ali. Você paga o rodízio aqui, come rápido e eles vão Próximo. toda hora. Tá precisando de mais alguma coisa? Mais uma bebida? Mais uma bebida? Porque a bebida era o que eles precisavam focar. É tudo alinhado a esse atendimento mais rápido. Então, tipo, você trocar a mesa para vir outra pessoa. Isso. Enquanto você estivesse na mesa, o cara tinha que te oferecer bebida, mas ao mesmo tempo você estava desconfortável lá, que o assento não tava legal, né? Que você ficava assim, ajustando. Então era bem duro. Você fala, não, acho que eu já tô, já comi. E aí você o acaba rodízio saindo. E acaba saindo com esse desconforto, né? Mas todo o ambiente é muito bonito para te chamar a atenção. Chamar a sua atenção, você entra, a partir do momento que você entra, você já está lá consumindo, dá uns minutos que você começa a sentir o desconforto. Sim. Mas você aguenta um tempo, né? Exato. São técnicas. Então, existe a técnica de conforto, existe a técnica de desconforto, existe aquela, por exemplo, no museu do terror, você não quer que a pessoa fique confortável, você quer causar desconforto o tempo inteiro. Então, existe a técnica de ansiedade, de estresse, de aventura, que dá aquela adrenalina para você acessar aquele museu. Então, existem ambientes que a sensação ruim nem sempre é para o ruim mesmo. Às vezes é para gerar aquela experiência adequada para aquele ambiente. E muitas vezes quem assiste aqui o Tupinicast é aquele empresário ou profissional liberal que tem uma sala de espera, tem um escritório. Que dicas você pode dar, assim, para aquele... primeiro, para você ter um ambiente que ajude a passar mais credibilidade e tal, primeiro olha, sei lá, a iluminação, ou olha a pintura. O que é mais importante ou não tem isso? Cada caso é um caso. Se a gente está falando de ser humano, o primeiro que você tem que olhar é o ser humano. Se você vende serviço ou se você vende produto, sempre tem aquela pessoa foco da sua venda, do seu atendimento. Então, eu dou o exemplo do advogado. Então, você tem o trabalhista, você tem o da família, você tem o criminal. Se eu faço ambientes exatamente iguais para os três ou para qualquer tipo de advocacia, eu não vou atingir um público-alvo específico para aquela área. Então, a dica que eu dou é analisa o teu cliente primeiro. Quem você quer atingir? Quais são os arquétipos que você quer atingir de cliente final? Igual a gente falou, consegue atingir 80% ali dessa clientela. Em cima do seu cliente, que nós vamos criar a arquitetura adequada para ele. Se é com uma iluminação mais forte, se é com uma iluminação mais reduzida, se é com um ambiente mais confortável ou desconfortável.
Então, nunca é sobre, eu vou trocar a iluminação, eu vou pintar a parede, porque isso e aquilo. Não, é sempre sobre, primeiro, pensar na pessoa. A neurociência trabalha muito pensar na pessoa primeiro, e é dali que surgem as técnicas para se adequar à pessoa. Não o contrário, eu vou fazer um ambiente e as pessoas que se adequem ao ambiente. Não, é pensado antes, na pessoa. Uma coisa que você falou do advogado ali, né? Agora a gente está numa tendência, depois que veio todo mundo para o home office, né? E a profissão do advogado agora tem essa facilidade, porque os processos também se tornaram de forma online, então teve essa facilidade. Agora tem muito advogado não querendo mais ter o escritório. E o que ocorre? Essa sensação que ele poderia transmitir acaba não sendo. Então, para ele atingir aquele público que seria um público de classe mais alta, ou trazer essa sensação que você falou ali, já não é possível, né? Então, o que você traria de dica para quem veio para o home office e não está conseguindo atrair esse cliente ideal porque não tem um ambiente para atender Um ambiente eles? próprio. Eu acho que, assim, alinhado claramente ao marketing, a arquitetura, ela entra no momento que você vai ter que fazer uma reunião online. Então, você tem um plano de fundo. Por mais que seja um cenário, ainda continua sendo arquitetura. Então, se eu quero atingir um público de advocacia familiar, de advogados familiares, que trabalhem com ou sucessão, ou que trabalhem com divórcio, dependendo da linha que ele trabalha, como é que o seu fundo está transmitindo essa sensação para o cliente? Se é um fundo muito luxuoso, muito dark, muito espalhafatoso, não vai atingir o familiar, porque o familiar você tem que atingir o pai, a mãe, os filhos, o neto, o avô. Você tem que atingir um contexto familiar, às vezes um fundo mais claro, mais despojado, com alguma coisa mais leve, que não beira o infantil, mas que também não beira ao adulto extremo, seja mais adequado. E é um cenário. Às vezes é na sua casa, você não precisa ser uma decoração específica da sua casa. Faça literalmente um cenário atrás de você. Contrate um arquiteto, tem vários arquitetos especialistas em cenário. Eu já fiz alguns cenários para maquiadoras que queriam um cenário de fundo, que pareça que você está numa loja, que você está experimentando roupa, que você está fazendo alguma coisa, que aí você vai gerar um certo nível de atenção ou de pertencimento com o cliente. É mais complicado, porque ainda é um ambiente frio, você não está ali conversando no olho a olho com o cliente, tem uma câmera, tem uma tela, a pessoa está no ambiente de segurança dela, que a gente fala muito isso. Antes de atender um cliente, se o seu cliente demanda vários atendimentos para você fechar um contrato, a primeira reunião, de preferência, que seja no seu lugar de segurança, para que ela venha desarmada e você tenha um pouquinho mais de controle ali da conversa. Depois, se você quiser ir para o lugar de segurança dela para fechar um contrato, que ela vai estar mais tranquila, você faça isso. Isso é legal porque o advogado tinha essa tendência mesmo. Eles falavam, eu não tô tendo mais escritório porque o cliente vinha aqui só uma vez, mas acho que entra nesse ponto que você tá trazendo, a vez né? de fechamento. A você primeira vai vez até. você já convenceu ele só no visual. Falei, esse cara aqui a gente vai ter o porte para me atender. Aí depois o cara fala, não precisa mais, vem até aqui em casa aqui, a gente resolve. Ele já tava convencido, né? Já tava convencido. É que pode parecer clichê, mas muito do que a gente fala em relação a ter um espaço físico e a pessoa vai com a mentalidade de gasto, a mentalidade tem que ser de investimento, a mentalidade tem que ser de, se eu investir X nisso aqui, eu vou receber 2X de retorno, porque vai ser um investimento focado na pessoa que eu quero atingir. Não tem para onde fugir. Se você quer alugar um espaço, ele está inteiro branco, um quadro branco, você atender a pessoa ali direto, não vai resolver o teu problema. Alugou o espaço e vai ficar ali alugado e você não vai ter esse retorno. Tudo bem que muito comércio, ele aluga, até empresas mesmo. Você muda ou você abre antes de finalizar a obra. Ok, não tem problema. Você faz todo o operacional funcionar, muda, mas a obra ela continua até você chegar num patamar onde você quer estar. Então cheguei aqui agora, tá tudo confortável. O funcionário ele vai aguentar por um tempo. A obra continuando, porque vai ser explicado a metodologia, vai ser explicado por um superior, olha, a gente está adaptando o espaço ainda, nós vamos fazer ali as adaptações e daqui a uns meses ele já está ali aguardando, ansioso por essa mudança. Isso também é até um artifício de aumentar o engajamento, porque você já está ali mostrando como é que vai ficar, aí o funcionário fica ali animado com a mudança e ele vai vendo a mudança acontecendo. Legal. E aí, o Wellington trouxe a questão do home office. Como que a neuroarquitetura pode ajudar também? Eu trabalho de casa. E aí?
Como que Existem você técnicas. separa a casa do trabalho, né? Tá. Existem técnicas. É claro que a gente tem que aliar também, tem que entender o tamanho da casa da pessoa, o espaço que ela vai ter para poder fazer esse home office. Vamos pensar em situações que a pessoa ela tenha apenas um estúdio. De preferência que ela fique de costas para tudo que seja lazer ou distração, porque o cérebro ele não entra em conflito. Se eu não tenho opção de não ter o escritório dentro do meu quarto, se a única opção realmente é dentro do quarto, de preferência, se você conseguir chegar perto da janela, na lateral, não fique de frente para a janela. De frente para a janela, você acaba tendo um certo grau de problemas de vista, que a gente escapa o olho da tela, a gente não fica ali concentrado o tempo inteiro. Volta e meia, você olha para um lado ou para o outro. Ter a janela na frente deixa seu olho dilatar e contrair muitas vezes sem você perceber, e aí você vai começar a ter dor de cabeça, ou você vai ter começar problema de vista, vai para o médico, ele vai tentar perguntar, e se você soltar que você tem um escritório na frente da janela, ele vai falar, então, ó, de preferência, vire a mesa e fique de lateral. Então, digamos que aqui a televisão seja a janela, aqui nós estamos corretos. Tem a mesa do escritório e você tem a janela aqui na sua lateral. Se eu estou de frente para a parede, ok, crie uma parede ali que seja interessante para você e fique de costas para a cama. Por que de costas para a cama? Sabe aqueles escritórios Google que ficaram muito famosos e aí parece que sumiu agora, ninguém mais faz esse estilo? Porque o cérebro entrava em conflito. Você via uma mesa de ping-pong na tua frente, alguém passando de patinete pro outro lado, e você concentrado no teu trabalho, e o seu cérebro assim, mas você tá aqui trabalhando e tem uma mesa de ping-pong pra você se divertir bem aqui na frente. Isso começava a entrar em conflito, e aí vinha a caída de eficiência do profissional, justamente porque o cérebro estava em conflito o tempo inteiro. Você tinha diversão e trabalho no mesmo espaço. Acontece a mesma coisa em casa. Se você tem a cama perto e você tem visão direta para a cama, visão direta para o sofá, visão direta para a cozinha, você acaba entrando em conflito. O seu cérebro ali tende a diminuir o raciocínio porque ele fica conflitando entre um espaço e outro. Então, ache um cantinho onde você não tem esse conflito visual. A gente entende pessoas que têm casas maiores, casas menores. Se não der para fazer um cômodo inteiro que seja tratado como home office, como escritório, tende a fazer isso, colocar perto da mesa, perto de uma parede, de uma janela, que você fique sem visão total da casa. E o papo lá de trabalhar, que aí já não é arquitetura, mas trabalhar de pijama e tal, você não, acha aí que impacta? não, isso não impacta não, aí vai de pessoa para pessoa. Eu mesmo trabalho home office desde que eu me formei, em 2016, ou seja, antes da Sem pandemia. camisa de sunguinha. E isso é muito mais psicológico das pessoas do que do espaço em si. Tem gente que trabalha muito bem estando de roupa de regata, estando dentro de casa, sem camisa ou não. Mas tem pessoas que não conseguem. Então, se você é esse tipo de pessoa, você tem esse tipo de arquétipo que você tem que se vestir, não tenha vergonha. Porque sempre tem um familiar que fala assim, por que você tá se vestindo inteiro pra ficar dentro de casa? Mas é o seu jeito, é o seu arquétipo, a sua personalidade trabalha desse jeito. Se arrume como se você fosse sair para o trabalho e vá participar lá do teu trabalho, da tua reunião, arrumado, com o sapato todo arrumado. Tem pessoas que não precisam, que daqui para cima já é o suficiente estar arrumado para o trabalho, mas é bem psicológico, não tem nada a ver com arquitetura. Legal. E aí? Eu tava até pensando aqui, várias coisas acontecendo na cabeça aqui. Mas a gente tem essa dificuldade mesmo, né? No ambiente mais home office, né? De concentração, né? E você acha que é por conta de estar dentro do próprio... Estamos trabalhando com neuro aqui, Sim. então já vamos para esse lado. Por conta de estar num ambiente mais cômodo mesmo, onde várias coisas podem acontecer, ou você está lembrando das coisas que você precisa fazer mais tarde, e aí pode ser que a sua produtividade caia por conta disso também. Isso é fato. Entrando no cenário que você falou... Comportamental. Você falou do escritório do Google, lá, a tendência lá que foi. Porque se você olha pra frente e você vê uma pessoa passando de patinete, você olha uma mesa de pimbolim lá, e alguém vai lá jogar, e você fica... Opa, já deu uma distração, daqui a pouco eu vou lá também jogar. E a mesma coisa, você tá em casa e fala, pia cheia de louça ali, hein? Aí... Já vai fazer terapia. Já vai pra terapia. Existem vários fatores. Eu acho que, assim, a gente conversa muito na área da arquitetura sobre meditação, sobre momentos meditativos para você refrescar a mente e poder voltar para o trabalho ou voltar para fazer o que você estava fazendo. Principalmente no setor criativo, que a gente tem que ficar pensando e chega num momento que a gente bloqueia.
meditação não é só sentar lá e ficar fazendo respiração. Meditação é um momento que você alivia a mente. Quando você deu o exemplo de, eu tenho uma louça para lavar, vou ali lavar, nem sempre é algo ruim, porque você refresca a sua mente, você oxigena ela, tirando a atenção daquilo que você não está conseguindo resolver, às vezes, na frente do computador. Vai lá, lava uma louça, literalmente, e volta para o computador para trabalhar. De novo, o espaço, ele afeta até um certo ponto. Depois, dali para frente, é a pessoa. É a personalidade da pessoa e a forma com que ela trabalha. Existem pessoas que não conseguem trabalhar home office, que elas precisam do espaço físico, que ela está retirando o corpo dela da casa dela, inserindo o corpo dela num ambiente corporativo. Isso é mental, isso é comportamento. E existem muitas pessoas que rendem muito mais estando em casa, justamente porque como elas estão sem aquela pressão de estar num espaço físico onde pode passar alguém, ficar olhando o que ela está fazendo. Não, ela está na casa dela, ela tem uma tranquilidade maior de liberdade, de expressão ali para poder trabalhar, a forma de se vestir e tudo mais, que a gente sabe que o mundo corporativo exige uma vestimenta dependendo de onde você está ali. E aí você tem que aderir a isso, caso, dependendo da empresa, a forma de cultura da empresa, você estando em casa já dá um alívio. Tem pessoas que conseguem. Você tem que entender que você não pode se auto-julgar só porque você não consegue trabalhar em casa. Se você não consegue trabalhar em casa, ok, vá para a empresa, não tem problema nenhum. As pessoas ficam criticando essa de tipo, não, tem que trabalhar em casa porque é mais legal, porque é mais tranquilo. Não, você não é assim, não seja assim, vá para o escritório. Aí sim, é o escritório, a responsabilidade por um espaço qualificado é do proprietário, do empresário, da pessoa que está ali responsável. Então, o ar-condicionado tem uma lei específica para que temperatura que tem que ficar o ar-condicionado, de 21 a 23 graus. Menos que isso, mais que isso. Imagina você num ambiente corporativo que a pessoa quer colocar no 19 graus, aí você tem um pouco mais de frio, aí você começa a tremer. O corpo começa a tirar a energia do cérebro para te esquentar. E aí o déficit de atenção é certo ali, a pessoa vai produzir menos com certeza. Só vai pensar no frio, né? É uma dica até para os empresários que procurem. Existem leis para quase tudo dentro do escritório, até para a temperatura que o ar-condicionado deve ficar. Então, evitem processos, evitem funcionários reclamando. Agora, realmente, se o funcionário está sentindo um frio a mais, aí também é a responsabilidade da equipe chegar no funcionário e falar assim, olha, traga um casaquinho, alguma coisa, vem aqui. Também não dá para você colocar no 25, no 26, por causa de uma pessoa que está sentindo mais frio. Então, você tem ali a lei justamente para ter um médio padrão ali da temperatura do ar, e aí você vai lá coordenando com a vestimenta, a forma que você tá ali no ambiente. Aí, às vezes aquele cantinho ali é mais confortável, é mais quente, aquela pessoa que sente mais frio fica sentada ali, aí você vai coordenando logística também. Não, legal. Você falou de conforto ali, eu pensei na ergonomia, né? Que é um papo que vem sendo muito falado agora, até porque quando a gente vai pro home office, a gente fica muito tempo sentado. Às vezes até mais, né? Fica mais sentado do que no escritório. Aí você não consegue ficar reto, aí você fica mais assim. Fica mais assim, já começa a dar problema nas costas, dor. Às vezes a cadeira não é muito boa, né? Você usa aquela cadeira do bar lá na meia hora. A gente tava falando do bar, né? Mas, por exemplo, quando a gente traz para o ambiente de trabalho, o pensamento tem que ser outro, né? Tem que ser outro. Tem que ser totalmente confortável. O que a gente poderia trazer ali para poder ajudar também o empresário a montar um ambiente e pensando em algo que provavelmente ele está pensando, vai sair muito caro, né? Pensar em algo que seja tirar ergonômico. esse pensamento do vai sair muito caro. Para o empresário que trabalha por conta, que ele tem que montar o espaço físico dele, tudo que é de sentar, a gente fala isso até para o residencial, seja uma cadeira, um sofá, a cama onde você vai dormir, não faça limites para o seu investimento. É o seu conforto. E o seu conforto nesses ambientes é a sua saúde, é a sua coluna, articulação, musculatura, tudo. Porque se for desconfortável, a longo prazo você vai no médico e o gasto, vai ser maior. Para o corporativo, tente ir e visitar as lojas para comprar. Não compra pela internet. Vai lá, senta na cadeira que você viu que você gostaria de comprar. Nem sempre aquela cadeira maravilhosa que você vê na internet que te promete um monte de coisa vai ser realmente uma cadeira confortável quando ela chega. O erro de todo mundo foi ter comprado aquela cadeira gamer, né? Nem toda cadeira gamer é maravilhosa. Você tem que olhar, por exemplo, a articulação dela, todas as estruturas dela são metálicas ou são de plástico?
Dá pra movimentar Se ela é ou não, né? metálica, ela vai durar muito tempo. Eu tenho uma cadeira que eu tenho ela há 9 anos. Eu nunca tive problema com ela, nunca regulei ela, nunca precisei levar para manutenção. Mas ela foi uma cadeira com custo mais alto. Eu tinha dinheiro na época? Não tinha, mas eu tinha que fazer um investimento em alguma coisa que eu sabia que eu ia ficar sentado o tempo inteiro. Agora a mesa de MDF, a mesa de vidro, a mesa de não sei o que lá, você precisa entender a altura que ela vai ficar. Entendendo a altura que ela vai ficar, o material não importa. O material que você precisa é que tem um espaço adequado para você trabalhar, dependendo. Tem gente que trabalha com 2, 3 telas, tem gente que trabalha com menos, que seja adequado. Então não é o item mais caro que você vai comprar. A mesa, ela é a mesa. Ela vai fazer o trabalho dela sendo de qualquer tipo de material e qualquer design. O seu equipamento de computador, aí vai depender realmente do que você trabalha, a altura que ele fica. Às vezes, colocar um pezinho na tela do computador, deixar ela mais alta, onde você se concentre e você tem uma linearidade ali com a tela, já ajuda muito nessa ergonomia, para quando você trabalha sozinho. Agora, quando é o seu funcionário que está no home office, a empresa ela é responsável por tudo em relação a mobiliário de trabalho. É a empresa que tem que dar a cadeira, é a empresa que tem que dar a mesa e, às vezes, até o ar-condicionado, dependendo da situação, é a empresa que fica responsável. Então, o empresário tem que tomar muito cuidado com essas relações, porque a gente fala do ambiente da casa da pessoa, que vai virar o trabalho da pessoa, que tem que ser ergonômico, porque se vier a ter algum tipo de problema de saúde, uma queda ou alguma coisa que se caracterize que foi porque não deram uma cadeira adequada, porque não deram uma mesa adequada, aí o empresário pode sofrer algum tipo de processo, a gente entra ali numa linha mais judicial. Teve o caso do cara que ele comprou um cachorro e o cachorro dele mordeu ele no home office. Aí ele processou a empresa. Eu não vi esse caso. É sério isso? É sério. Então, existe... E aí, como é Não que sei você se prova? ganhou. O que Então, explica a neurociência nesse caso? eu já vi a pessoa que caiu da cadeira, torceu o pulso e aí processou a empresa. Agora, caiu da cadeira mesmo? Então, até que ponto é a responsabilidade da empresa, a pessoa que está em casa? Nem todo mundo está ali preparado para esse tipo de logística em relação ao funcionário. Então, pese na balança. O que vai ser mais custoso em relação da sua empresa é ter um espaço físico bem adequado para chamar todo mundo e você ter ali a gestão e a segurança do que você está vendo, do que eles estão fazendo. Não de forma também, não é uma ditadura. Ou se vai ser mais vantajoso para a empresa ter o home office, ter a pessoa ali, mas lembrando que você tem os custos que vai ter que ter para melhorar o espaço físico desse funcionário. E uma coisa, aí já indo pro espaço físico, não sei se você viu, cara, tu comentou do Google e tal, né, dos escritórios com escorrega, enfim, e que saiu de moda, né, que você comentou. Eu tava vendo uma reportagem que hoje em dia, lá nos Estados Unidos, a tendência do escritório é ter tipo uma lanchonete dentro do escritório. E geralmente com alimento de graça. Porque aí o cara já não fica preocupado em comer, ele fica mais tempo trabalhando, porque aqui já tem. Às vezes eles colocam até uma pessoa que vai fazer um lanche, alguma coisa assim, para servir a galera. Faz sentido isso também? Quais outros artifícios que você vê que o pessoal vem usando para dar esse conforto, né, para o funcionário e em troca dessa produtividade extra? Faz sentido. Já existem realmente empresas que aplicam isso. Uma, por exemplo, eu fui atender um cliente aqui em São Paulo, ele falou que o amigo dele faz isso na empresa dele, que tem que ser feito um estudo, igual eu falei, antes de qualquer tipo de reforma, para entender o que tá diminuindo ali a produtividade do teu funcionário, que ele percebeu que na empresa dele as pessoas levantavam de 5 a 8 vezes para ir tomar um café. E aí, não ambientes, mas equipes de determinadas áreas que levantavam também nessa constância, caíam mais a produtividade, porque às vezes era uma equipe que tinha que lidar com administrativo, contabilidade, e que se ele perdesse o fio do raciocínio dele ali, até ele voltar com aquele raciocínio demorava. E aí a copa era longe. Então a pessoa levantava, ela ia até a copa, pegava o café e voltava. E aí eles fizeram 2 testes. Ter o café dentro da própria sala, já ali liberado, que aí o movimento de levantar é ir até ali e pegar e voltar, que são segundos, é super rápido. E depois eles contrataram garçons para os funcionários.
como se você estivesse num restaurante, a pessoa chamava o garçom, ele servia o café, e aí veio o artifício da comida juntamente. Não impediam um funcionário de levantar e, às vezes, tomar um ar também, que é um absurdo, mas diminuiu essa quantidade de vezes que a pessoa levantava e perdia o raciocínio, para voltar para o raciocínio demorava, a quantidade de erros diminuiu. Não necessariamente que aumentou super a produtividade, mas o retrabalho diminuiu bastante. Então, as pessoas não perdiam mais o raciocínio nas contas, nos relatórios. E os funcionários, o que é 2 funcionários a mais para a sua equipe, sendo que melhorou bastante essa relação do retrabalho. Então, o fluxo de trabalho melhorou bastante. Consequentemente, realmente aumenta a eficiência. E os funcionários gostam, né? Porque é só levantar a mão assim, vem um garçom, te entrega o teu café, a comida, alguma coisa, ajuda bastante. Até porque quando você tá de estômago vazio também, o corpo reclama e aí você tem a déficit de atenção. Assim como, por exemplo, eu falo bastante do banheiro. Ter banheiros a certas posições que não fique longe, principalmente para mulher, que sofre a piadinha do tipo, nossa, banheiro de novo, meia hora no banheiro, que vocês ficam fazendo meia hora no banheiro, que constrange o funcionário e ela começa a segurar mais, porque o banheiro é longe, e aí a mulher gasta mais tempo usando o banheiro, e aí o trajeto de ir, o trajeto de voltar gera essas piadinhas, e aí para mulheres que têm um pouco mais de sensibilidade, gera uma infecção urinária ali, e aí você perde seu funcionário por dias de atestado por conta de um banheiro que podia estar mais perto e de uma piadinha que podia ser evitada. Então, tem logísticas, existem vários artifícios para melhorar o sistema da empresa ali, que é pontual. Às vezes não é reformar também o prédio inteiro. Às vezes é só um ponto, rotacionar uma mesa, entender como é que funciona a entrada de iluminação. Então, realmente, tem que ir lá, entender a empresa, entender o fluxo, qual que é o problema, o que você quer atingir e alcançar, e aí sim fazer um projeto. Seja ele só de arquitetura ou multidisciplinar. Legal. Boa. Pergunta, Mas, você vai para as perguntinhas? Tem algumas perguntas aqui da audiência, hein? Vamos lá, Miller. Em caso de clínicas médicas, aí, não só clínica, né? Mas pode ser dentista e tudo mais, é comum aquela área de espera. Sim. Quais dicas você dá para que a área de espera não fique aquela coisa de que saco, tô aqui esperando e se torne mais confortável mesmo? Vamos voltar pro assunto. Entenda quem é a pessoa que você vai atender. Vamos falar de dentista, porque eu acho que dentista causa trauma desde a infância até a vida adulta. Barulhinho, né, do motor. Exato. E antigamente, a gente não tinha essas paredes super acústicas que evitavam, a criança gritava, a outra ficava desesperada na recepção. Então, usem os artifícios sonoros dentro de ambientes medicinas, ambientes de odonto, até a pessoa que faz massagem, a pessoa que faz fisioterapia, esses ambientes mais de estética e saúde, usem dos artifícios sonoros. Para acalmar a mente do cliente, para que ele se sinta ali confortável no espaço, não só com iluminação, claro, com um sofá gostoso, com uma cadeira gostosa, seja com um tecido ou uma vista, ter paisagem, ter ambientes que a gente fala de biofílicos, com visão direta à natureza ou com aplicação de materiais que pareçam ser mais naturais, que causam um relaxamento corporal ali para a pessoa não ficar tensa. Porque existem, por exemplo, ambientes da oncologia que a pessoa já vai estressada, a pessoa já vai deprimida muitas das vezes para ser atendida, para fazer uma químio ou para fazer algum procedimento mais invasivo. Ter uma recepção que acolhe numa luz um pouquinho mais baixa, amarelada, que cause conforto, ter realmente uma ergonomia nos mobiliários, nas cores, sim, causa um pouco menos de ansiedade e sim acelera a recuperação. Ambientes de recuperação, principalmente quem tem clínica onde a pessoa fica lá, fez um procedimento estético, cirúrgico, invasivo e tem que ficar numa sala de espera por uns dias de observação, esse ambiente recuperativo, se ele for bem projetado, ele pode aumentar a velocidade de recuperação em 30% da pessoa, aplicando biofilia, aplicando afetividade, aplicando outras técnicas estudadas pela neurociência e ambientes de saúde. Essa do luz branca, né? Ambiente de saúde sem luz branca. Eu ia falar isso aí. Tudo é luz branca, parede branca, tudo branco. Luz branca, ela é subjetiva também de pessoa para pessoa. Se a gente está no Nordeste, por exemplo, e ali faz 45 graus, 50 graus, você abre a janela, queimadura de segundo grau exposta,
A luz branca, ela dá um conforto psicológico de esfriamento do ambiente. É real? Não, não é real. A luz branca, ela não está esfriando o ambiente. Mas o psicológico acontece. E esse acontece no psicológico te dá uma certa sensação de alívio de calor. Então tem que entender até o regionalismo. Tipo, você está onde? Você está no Nordeste ou você está no Sul? Você está no Norte ou você está no Sudeste? E ambientes clínicos, o único lugar que existe uma legislação muito forte para a iluminação é no ambiente cirúrgico. Porque você precisa ver os órgãos, você precisa ver o sangue, você precisa ver a necrose, você precisa ver o que você está fazendo ali de uma forma muito clara. Se for uma luz amarela, porque a gente sabe que a luz amarela, onde ela bate, ela muda a tonalidade daquilo onde ela está iluminando. A luz branca, ela já realça um pouco. A gente vê isso no mercado, por exemplo, você vai comprar peixe, o peixe tem que ser luz branca. Se você pôs luz amarela, ele vai parecer estragado. Então, sempre que você vai na peixaria, você vai ver que sempre a luz da peixaria é branca, porque ela vai parecer que o peixe é mais fresco. E ela vai mostrar realmente se ele tá fresco ou não. Se você colocar amarelo, ele nunca vai parecer fresco. Então também tem esses artifícios em estabelecimentos de alimentação, para você ver a comida, se ela tá mais fresca, se ela não tá, antes de comprar. Então, de novo, a luz é pensada para a pessoa e para o ambiente que ela tá inserida. Voltando para o ambiente de saúde, o conselho que eu dou é entenda realmente o seu público, qual que é o seu ambiente de saúde e use na recepção não só o tato, que é o ambiente em si, mas a visão, a audição, o olfato, se puder usar algum elemento ali de olfato, sinestésico em relação a um sonoro de uma água caindo, ter uma fonte. Aí você vai ter que entender também até que ponto o seu espaço ele aguenta, né? O que ele comporta ali de arquitetura. E aí o seu cliente, valorizando o seu cliente. Faça uma pesquisa de mercado, o que o seu cliente gosta, o que ele não gosta, deixa de gostar. Antes de qualquer coisa de reformar, entenda quem é o público, quem é a pessoa que você atender. Crie uma persona. Boa, legal. E aqui tem uma... Quais são os erros comuns que você vê nos ambientes e que é muito comum, assim, no Brasil, você fala, por que fazem isso em todo lugar? Nossa, tem um monte. Iluminação, que a gente já estava falando, ela é para iluminar uma função. Antes de você projetar qualquer ambiente, qual que é a função daquele ambiente? Se eu tenho uma mesa de jantar, existem várias funções para a mesa de jantar. Tem pessoas que gostam de ver a comida e tem pessoas que gostam de criar um clima. A pessoa que gosta de ver a comida, mas que não quer que as pessoas sejam super iluminadas, eu preciso de uma iluminação focada na mesa, direcional, mas que eu consiga iluminar suficientemente a mesa, mas que as pessoas fiquem mais no escurinho. Ou não, tem pessoas que gostam de ver e socializar e aí ilumina tudo. Não, tem pessoas que não precisam ver a comida, ela tem que saber que a comida tá ali e aí dispersa um pouquinho mais a iluminação para criar um clima. Esse é um dos maiores erros, a pessoa querer colocar qualquer tipo de luminária, pensar na luminária primeiro antes de pensar na luz. Você pensa na luz, a forma que você quer atingir os espaços, ou seja, um espaço de leitura, o espaço de comida, o espaço de dormir. Aí, em cima do que você vai fazer com a luz, você acha uma luminária. Aí você vai no seu fornecedor, eu preciso que a luz seja dessa forma, que ela faça essa função. Então eu tenho essa luminária, essa luminária, essa luminária, na estética do projeto que você quer fazer. Outra que é bem comum, que são os porcelanatos brilhantes, né? E a gente sempre fala que não é um problema colocar, dependendo do ambiente que você quer colocar. Esteja ciente de que você vai escorregar mais, caso qualquer líquido que caia no chão, ou se você é uma pessoa, por exemplo, que soa bastante o pé, tirou o sapato, você pisou num ambiente que é porcelanato polido, você vai ter a tendência a escorregar, porque ele é liso. Mas é lei que ambientes molhados você não pode pôr. Então, ouçam seus arquitetos. Não é porque você acha bonito que tudo se pode colocar. Em ambientes molhados, lavanderia, cozinhas, banheiros e outras coisas, as pessoas costumam errar ou não ser firmes com os clientes de falar, não pode. Existe uma lei onde você não pode colocar. Não é porque é a sua casa que você pode tudo. Existe a segurança da sua vida. E eu, como arquiteto, eu estou aqui para assegurar isso. Então, se eu estou pondo um piso polido e você escorrega, eu fui conivente com isso. Então, é um dos maiores erros também. Outro erro é de altura das coisas. Eu acho interessante pensar sobre isso. Quando é uma empresa, realmente a gente faz uma média. De preferência, se quiser colocar, às vezes, numa mesa, aquelas pezinhos reguláveis. Aí Super cada legal funcionário aquilo. regula. Mas quando você tá numa casa da pessoa, você sabe a altura.
E aí a regrinha básica para arquiteto que estiver assistindo é, ou a pessoa mesmo, bancada da cozinha de trabalho, bancada do banheiro, pegue a sua altura, divide por 2 e soma 5 centímetros. É a bancada ideal para sua casa. Então, seja a altura ideal para você fazer o teu trabalho. A mesa tem uma ali de 75 centímetros para você sentar e é confortável para todo mundo. Mas, se você está na sua casa, entenda, senta lá numa cadeira, vê o que é confortável para você, quando você fica, e aí ajusta a altura da mesa. Numa empresa, voltamos para a empresa, é uma regulagem padrão. Então, você tem um pezinho ali para regular, e aí quando você vai para uma área de refeitório, para uma área de limpeza, alguma coisa, aí você segue um padrão ali na lei. Boa. Momento jabá agora, hein, Rodrigo? Isso Ele aí. vai explicar pra gente, apesar de já ter contado tudo aqui, botado a experiência dele à prova, qual que é o mais do seu problema? trabalho, Qual que é o né? problema que a sua empresa resolve, né? E como é que o pessoal pode te encontrar? Ok. O problema que a gente resolve é sair dessa questão de ambientes bonitos só por serem bonitos. É um ambiente pensado para o seu comportamento. Se a gente fala de casas, qual o problema que eu vou solucionar se eu for fazer um projeto residencial? Eu vou a fundo nos problemas pessoais da família, ou seja, uma pessoa morando sozinha, se ela tem uma depressão, uma ansiedade, um filho que possui alguma neurodivergência, seja autismo ou superdotação. Existem técnicas para trabalhar dentro de um projeto residencial para melhorar essas condições. Eu não vou ser um tratamento, eu não vou te recuperar ou te deixar que você não vai ter mais depressão, não vai ter mais ansiedade. Mas eu tenho artifícios ali que vão auxiliar no seu tratamento para deixar uma casa mais confortável para quem tem depressão, ou seja, deixar ela um pouquinho mais... você tenha mais vontade de fazer as coisas dentro da sua casa, com artifícios da arquitetura, ou para uma pessoa ansiosa que tem que ter uma casa mais calma, que tem que tirar essa ansiedade dela, quais são os artifícios usados? Para um corporativo, para incentivar o seu funcionário a trabalhar de maneira mais qualificada, mostrando para o seu funcionário que a empresa ela pode sim trazer artifícios para que você trabalhe melhor. Porque a gente tem essa onda da nova geração querer ficar em home office e de se adaptar, porque a empresa não é tão confortável como é a minha casa, porque eu tenho que acordar, a gente que mora aqui em São Paulo, região, 2 horas antes. e voltar e tudo mais. O que a empresa está oferecendo para o funcionário querer ir até a empresa? A minha empresa é confortável, o ar-condicionado, a vista, eu tenho vegetação, eu tenho uma mesa muito melhor do que eu tenho na minha casa, a cadeira realmente é muito mais confortável. Ali tem pessoas que gostam de socializar, então eu tenho um ambiente de socializar dentro da empresa. Lembrando que tirem do linguajar da empresa de vocês que vocês têm ambiente de descompressão. Se você precisa ter descompressão na sua empresa, quer dizer que todos os outros ambientes são estressantes. Então, tirem. São ambientes de socializar, seja de jogos, seja varandas, alguma coisa assim. Você tem ambientes de socializar dentro da sua empresa. A sua empresa continua sendo confortável em qualquer ambiente que você frequenta. Existe o de trabalho e o de socializar. Que a iluminação é mais adequada, então você tem mais suporte. Então não é só arquitetura também, é metodologia. Trabalha a metodologia da sua empresa, trabalhem a cultura da sua empresa, como é que os líderes estão ali gerindo o teu funcionário, fiquem de olho neles e tudo mais, e alia isso tudo com a arquitetura. Então, repetindo, a neurociência ela trabalha comportamento e estudo de técnicas. E aí eu vou aplicar essas técnicas e te explicar que essa técnica funciona melhor na sua empresa e não a outra técnica que naquela empresa funciona melhor. Então, nunca vai ser igual. Então, a gente fala dessa questão de exclusividade, às vezes não é porque é só daquela empresa. Não, é exclusivo justamente porque é tratado um problema focado da sua empresa e não de todas as empresas. Cada uma vai tem os genéricos, né, de problemas, mas tem aquele específico. Às vezes você alugou um espaço lá, não consultou um arquiteto antes de alugar o espaço, e aí realmente aquele espaço vira um problema, porque aí você não consegue mais adaptar, mas aí você já alugou, você precisa abrir. Chama o arquiteto, faça um layout, trabalhe direitinho, explique para ele, não esconda as coisas. Eu falo para todo mundo, não esconda as coisas do seu arquiteto, a gente está lidando com pessoas, com vidas, seja na empresa, seja na sua casa. Eu preciso entender quem é você ao último, 100%, e te mostrar que o que você precisa para melhorar como pessoa, para melhorar o convívio da sua família, para melhorar o seu crescimento. A gente muda a cada 10 anos, eu falo isso, que abre espaço no seu financeiro ali para reformar a sua casa a cada 10 anos, porque a gente muda de consciência a cada 10 anos, a gente evolui a cada 10 anos. Você pega uma criança do 0 aos 10, dos 10 aos 20, dos 20 aos 30, todo mundo muda, biologicamente falando também, nossa visão diminui dependendo da idade, mobilidade.
Então, a cada 10 anos é interessante fazer uma intervenção na sua casa, até para dar um ar um pouquinho melhor. Eu acho que eu dei uma resumida grande aqui sobre o meu trabalho. Não que eu faça muitas coisas diferentes dos outros arquitetos, mas a diferença é que eu não faço uma casa ou um ambiente bonito por ser bonito, até porque a gente vê muito comércio bonito por ser bonito e fecha em meses, que você acaba se perguntando, nossa, mas era tão bonito, eu passava aqui em frente. Por que fechou? Porque não teve um estudo prévio total de comportamento de clientes, de onde ele localizou o comércio dele, que isso influencia muito. Às vezes pegou o espaço porque era mais barato, aí no fim o público não frequenta ali. E tem toda essa análise antes de começar um projeto. Então, eu não vou ser o arquiteto que eu vou te apresentar daqui uma semana o projeto. Não, eu vou te esforçar ao máximo para entender o contexto de tudo sobre você, sobre a empresa, o que eu precisar entender ali, compilar para sim começar um projeto. Para ele não errar, para não ter aquela coisa do muda aqui, muda ali, tá errado, não tá errado, ou quando fica pronto, ver que tem um problema que deveria ter sido solucionado antes, ou porque alguém não contou alguma coisa, ou porque foi desatenção. Boa. Como que o pessoal te encontra? As pessoas me encontram tanto em redes sociais, na verdade eu uso apenas uma rede social, que é o Instagram, Miller Dietrich. Eu acho que fica mais fácil depois colocar ali alguma coisinha. Quanto futuramente num site produzido pela Tupiniquim. Eu já faço aqui o spoiler assim, do meu novo site. Quanto pelo WhatsApp, pelo DDD 14 99106 5898, que eu vou atender com o maior prazer, até para as pessoas que também têm algum tipo de dúvida, ou para outros profissionais ou empresários. Me procura no Instagram, me manda uma mensagem que eu vou atender com todo prazer. Boa, uma coisa legal que o Miller não falou, que ele dá consultoria para arquitetos, Sim. né? Essa consultoria, ela veio de uns anos para cá, principalmente depois que eu mudei para São Paulo, de ter a necessidade, de ver os meus amigos mesmo, né? De ter necessidade de, às vezes, pegar um cliente muito específico, uma pessoa que é muito focada em arquitetura residencial, acaba pegando um cliente que o filho é autista, e aí não tem esse trato de entender como é que funciona, e aí a neuro que explora todas essas partes do comportamental, de ter a consulta. Então, eu já fiz bastante essa questão de verificar o projeto, ter ali o diagnóstico, né, do cliente e tudo mais, e fazer leves alterações e pontuamentos ali para dizer, olha, o filho dessa sua cliente, ele é autista, você não pode fazer uma iluminação diferente do quarto para a sala, porque ele não vai sair do quarto, e que é o contraponto, que a gente fala assim, não, o quarto tem que ser bem confortável e a sala é mais iluminada. Não, mas se a pessoa é autista, ela tem um problema de fotofobia, se o quarto for confortável, o corredor e a sala estourarem o olho dele, ele não vai sair do quarto. Então tem que ser a mesma iluminação. Mas vai ficar super claro o quarto dele. Vai, é o ser humano, é aquela pessoa. O problema é esse. Então a gente atinge o problema. Na minha casa eu não faria, mas é a casa da outra pessoa, não é a sua casa. E consultorias mais de grandes obras, que eu faço escola, eu faço igrejas, catedrais. No começo da minha carreira eu fui impactado com isso, né? Então viram grandes obras, 10 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados de obra, e aí que você tem que ter um pouquinho mais de atenção na logística do desenvolvimento. Então eu tive amigas, por exemplo, na Inglaterra, que acabou pegando uma escola e veio perguntar, você já fez escola, me ajuda aqui a logística do que fazer, como fazer, comportamento de aluno, e aí eu presto essa consultoria para o escritório, tanto de como começar as análises, né? Tipo, essas são as análises que você precisa fazer antes de começar o projeto, quanto já, às vezes o projeto está pronto, de eu analisar o projeto e ver se tem alguma solução ali melhor, ou de forma que, se você fizer assim, vai dar um problema, porque a escola, a metodologia dela é essa e aquela. Já aconteceu com a igreja, então é bem, bem interessante essa não existe concorrência, né? A gente se ajuda, conhecimento é para ser passado. Maravilha, Rodrigo. Chegamos ao fim. É isso, E né? agora? E onde que o pessoal encontra a Tupiniquim, Rodrigo? Ih, rapaz, aí você me pegou, hein? Eu acho difícil, Agência Tupiniquim, em tudo. @Agência Tupiniquim no YouTube, no Instagram e no Google, né? Digita lá Agência Tupiniquim, que você encontra nosso site e demais canais. É isso, meu E pra guerreiro? quem gostou do episódio aí, faz o quê? Quem gostou, curte, compartilha, manda pra sogra. Se você não gostou, você manda pra sogra, que aí você não sofre sozinho, né? É isso, pessoal. Muito obrigado. Mais um episódio aqui do Tupinicast. E até a próxima, né, Rodrigo? Até. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.